Você está na retrospectiva Renan Play, relembrando alguns dos grandes momentos desse cidadão nordestino que streama quase todo dia. Renan Play, de nordestino pra vilão até redenção, nosso Guts da Paraíba esses últimos tempos tem se envolvido em muitas polêmicas, iludindo mulheres gamers, traindo paraibanas roceiras, sofrendo no ao vivo das lives com o ânimo de um depressivo, reclamando dos inscritos. No fim, teria Renan Play virado uma mulher? Paraibano que rende tantas risadas no fim é apenas um homem? Infelizmente, ao passar do tempo, o falaram foram corrompendo sua mente, tornando ele cada vez mais mulher possível. Indo além do Renan Pereira, alguns anos atrás, antes do mesmo ficar infértil, ele embuchou a nordestina pelos seus relatos, mas a mesma abortou, fazendo que ele entrasse num ciclo de tristeza. Tenso, é foda, Calvo não virou pai. Sorte ou azar. Literalmente o Kratos da Paraíba, sem mulher e sem filho. É foda. Após tal ocorrido, entrou Renan num ciclo de tristeza e ele se dopou numa tentativa de sucumbir do mundo, assim como Kratos pulando do penhasco, sem esperança no mundo dos homens. Brutal. Mas novamente, como careca, ele sobreviveu. E foi aos poucos se recuperando de tal ocorrido. Aos poucos suas lives voltaram a ser agradáveis e boas. Mas após isso, polêmicas modernas surgiram lá por meados de 2019, com o Renan tomando o vídeo da Central, com os caras alegando absurdos do Calvo sem nenhuma prova. Tempos sombrios. Tenso. Por sinal, foi nessa época que eu conheci o canal, mas isso não vem ao caso. Por volta desse mesmo ano, teve a polêmica com a Monique do Resident Evil Database. Mas a minha favorita de todas dessa época foi a treta do Yu-Gi-Oh! Essa daí eu acho muito boa por ter sido tão inesperado. Eu nem sabia que existia live de Yu-Gi-Oh!, tá ligado? Fui conhecer por causa dessa treta. Com o Calvo sendo pego fazendo speedrun com hack, pegou na mentiria no ao vivo, como mesmo fala. O cara que notou que ele tava de cheat era um gringo, que após um tempo depois de desmascarar o paraibano, acabou desvivendo tal. E um feito que não pode ser esquecido nas suas lives no câmera, censura, tendo visto aqui o ato de ingerir algo que o shapeado tanto comenta. Leite de manhã, gelado, leite no almoço, temperatura ambiente. É um feito tanto inédito para dizer o mínimo. Tenso, bizarro, mais um feito histórico para aquela época. Indo para os tempos mais atuais, após tantas notícias e polêmicas, tivemos momentos incríveis como live infinitas, live cirrose, joguinho e filminho, mas novamente as desgraças começaram a perseguir o Guts do Nordeste. Ele acabou indo auxiliar o magnata, vulgo Rica Games, no início de 2025, e nisso um novo arco se iniciou em sua vida, com após um tempo o Rica acreditando ter sofrido uma traição de Renan, coisa que nunca ocorreu de fato. Rica estava tão indignado, já que naquela época teria ido em busca de alguém para fazer o Renan ir pro outro lado da vida. Bizarro. Já em 2026 tivemos o Manso assumindo filha de MSol, término da relação com uma paraibana. Então nisso aí seu arco mais atual se inicia. Ele se aproxima de uma streamer, a tal da Taizinha. E nisso aí o clima de flerte começa no ao vivo. E de repente mais uma tragédia assola o Renan. Sua filha, após descobrir isso, começa a ter surtos góticos de uma adolescente de 14 anos. Após descobrir que Renan estava se envolvendo com outra mulher. Brutal. Nunca chega de um jeito pleno. Infelizmente nunca sobra nada pro beta. A retrospectiva de melhores momentos da vida do nordestino chega ao fim. Antes de idolatrarem ou chamarem ele de mentiroso por mentir pros inscritos, lembre-se, já dizia o seu Madruga, atores vemos, costumes não sabemos. O Manso, por mais que alegue jamais mentir pros inscritos, se mentiu ou não, nunca importou. Não estou falando para relevar os calotes do paraibano, mas sim que no geral isso não tem nenhuma importância pros inscritos. Ao menos não deveria ter, na minha opinião, tipo, foda-se, só ver a live. E bom, por hoje é isso, valeu, falou, forças Manso, nunca sucumba à tristeza. Siga aí fazendo lives, valeu, falou, fique bem, é nóis.